Então vamos ver os distúrbios do GH, né? No caso, a falta do GH, o que que ele vai levar? A falta do GH, né? No caso, se a gente pensar na falta da produção do GH, pode levar a um quadro chamado de nanismo hipofisário. Então, esses dois indivíduos, né, tanto esse homem quanto essa mulher, são adultos, mas que sofrem de nanismo hipofisário. Tá? Então, mantém-se uma carinha de criança. Nessa reportagem aqui eu achei na época, era um rapaz que queria entrar no exército, e aí a mãe dele, né, foi com ele para prestar prova, tal, né? Ele ia trabalhar na parte do secretariado, mas é um homem adulto, né, mas que tem nanismo hipofisário. Então a falta do GH, ela não só faz com que a pessoa não cresça, mas a pessoa ela mantém a face infantilizada. Aqui, por exemplo, né, isso aqui são indivíduos que são gêmeos, né? Então esse menino é irmão gêmeo desse menino. Tá? Então eles têm a mesma idade, né? São gêmeos univitelinos, ou seja, idênticos, mas um deles tem nanismo hipofisário. E parece esse menino, porém, é uma foto antiga nele, né? Digamos assim, parece ele, porém mais novo. E não, eles têm a mesma idade. Mas a falta do GH faz com que a face se mantenha infantilizada, né? Então o narizinho encela, o rosto, né, ali gordinho igual criança, as cartilagens não crescem, né? Aqui no caso não masculinizando esse rosto. Tá, veja só o pescoço, né? Um aumento de adiposidade devido à ação lipolítica do GH. E aqui também são gêmeas, tá? Então é interessante, né? Porque essa senhora, você até vê que tá envelhecida, né? A pele, ela é envelhecida, mas é uma carinha infantilizada, tá? Isso devido à falta de GH. Isso é raro de acontecer hoje em dia, porque se você detecta, né, lá acompanhando a criança na infância, vendo curva de crescimento, se é detectado falta de GH, o que, que você faz? Reposição de GH. Tá bom? Então isso aqui hoje em dia é raro de acontecer. E aí, né, como eu já comentei, na falta de GH, então além da baixa estatura, além da face infantil, vai ser também muito comum o aumento da adiposidade, né, uma vez que o GH tem uma importante ação lipolítica, né, de quebra de gordura. Se você não tem essa ação acontecendo, o indivíduo pode ter aumento da sua adiposidade. Se o indivíduo ficar um certo tempo em jejum, ele pode também fazer hipoglicemia, tá? Hipoglicemia. Isso por conta dos efeitos importantes que o GH tem, efeitos hiperglicemiantes, né? Então o GH ele é um dos hormônios que vai segurar a glicemia para que ela não caia numa situação de jejum. Tá? Então o indivíduo ele pode fazer episódios de hipoglicemia, nem sempre, porque a gente também vai ter outros hormônios impedindo uma queda de glicemia, glucagon, cortisol, adrenalina, tá? Então em comparação à insulina, que temos somente um hormônio hipoglicemiante, temos quatro hormônios hiperglicemiantes. Assim, se você não tem um, os outros podem compensar. E o excesso do GH, né? O que, que ele vai gerar para o indivíduo? Ele pode gerar, né, dois quadros. Quando esse excesso é pré-puberal, ou seja, quando ele acontece antes da puberdade, quando os ossos ainda estão conseguindo crescer, né, para cima, de forma longitudinal, o indivíduo vai ter gigantismo. Se o excesso de GH é depois da puberdade, ou seja, quando já houve fechamento das epífises ósseas, o indivíduo vai ter um quadro chamado de acromegalia. Tá? Vamos dar uma olhada aqui nisso. O gigantismo é literalmente um gigante, né? Então a pessoa, quando o excesso de GH é antes do fechamento das epífises, o indivíduo vai crescendo, 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 até fechar as epífises ósseas lá na puberdade. Então, com isso, ele fica com uma altura muito grande em relação aos demais. É muito comum, né, quando o caso do excesso do GH não consegue ser tratado, é comum que a pessoa, além do gigantismo, tenha também a acromegalia. Né? Esse indivíduo, por exemplo, ele tem essas feições, uma feição bem acromegálica, que a gente já vai ver o que, que é.
Tá, então aqui mais exemplos, né, de casos de gigantismo. Esse rapaz aqui, né, esse senhor também com traços acromegálicos, né, além do gigantismo. Essa criança é uma menininha, né, que tem 3 anos de idade, tá? Tem 3 anos de idade e tem gigantismo, né? Então ela tem um excesso da ação do GH. Isso foi percebido pela mãe depois ali dos 2 anos dela, né? Lembra de que o GH ele é mais importante para o crescimento depois da vida de bebê, tá? É na vida mais ali infância após 2 anos, que é quando ele é o principal responsável pelo crescimento. E de fato foi depois disso que a família começou a perceber, né? Veja uma altura assim absurdamente grande, uma criança de 3 anos de idade. É gigantismo. A acromegalia é quando o excesso de GH acontece no indivíduo que já teve fechamento das epífises ósseas, né? Então é pós-puberdade. E aí você vai ter uma deformação no seu rosto, né? Porque o que acontece o osso ele para de crescer, né? O osso longo para de crescer, mas cartilagem cresce a vida inteira. Tá? Orelha, nariz, temos outras regiões, né, no rosto que são cartilaginosas e essas vão continuar crescendo muito por conta do excesso de GH. Tá? As mãos, né, começam a acumular muito tecido conjuntivo, as cartilagens também das mãos, né, então os dedos ficam de um jeito que na clínica eles chamam de salsichonados, né, veja como a face fica proeminente, né, aqui também o queixo, tá, nariz e orelha também crescem. Essa imagem aqui está mostrando uma moça antes da acromegalia e depois da acromegalia. Né? Antigamente, assim, esses indivíduos com doenças endócrinas acabavam virando aberrações de circo, né? Show, não se entendia muito bem a doença e acabava assim, havendo esse tipo de exploração, né, do indivíduo, né, que acaba hoje em dia assim antiético, na época era aceito, né? Hoje em dia não é uma coisa muito legal de acontecer, né? Se o indivíduo tem um problema endócrino, ele tem que ser tratado, né? Ele não tem que ser colocado num circo. Esse aqui é o homem, né, que inspirou o personagem do Shrek, né? Então o Shrek ele tem, né, os traços acromegálicos, né, que na verdade ele é um ogro, né? Não existe. Mas aí tem esse rapaz que inspirou o Shrek. Então temos aqui, né, a mão é muito grande, né, os dedos mais largos. É muito comum o paciente relatar que está aumentando o número do sapato. Tipo, isso daí não é normal, né? A gente aumenta ali o sapato até a puberdade e aí ele começa a perder sapato, não consegue mais colocar aliança no dedo. Tudo isso é sinal de excesso de GH. E o indivíduo ele pode apresentar hiperglicemia. Tá? Então, um dos riscos, né, do excesso de GH é justamente o efeito diabetogênico dele. Tá? Não só na hipertrofia cardíaca também é um risco, mas a hiperglicemia que essa pessoa acaba apresentando. Aqui, né, algumas livros de imagens de livro da clínica, né, mostrando então o aumento da língua, tá? As mãos, né, aumentada, a região aqui da face, tá? Então tudo retirado de livros da clínica. Esse daqui também, né? O indivíduo é antes da acromegalia e pós-acromegalia. Tá? Então as feições mudam bastante. Aqui são irmãos gêmeos, né? Um que teve gigantismo e tá também com traços acromegálicos e o outro que é normal. Tá? Então você vê, apesar de serem gêmeos idênticos, eles começam a ficar muito diferentes, né? Porque um tá com excesso de GH. E aí, professora, e se eu fizer uso de GH, né, para fins estéticos, eu posso ter acromegalia? Pode, né? Se você começar a fazer uso de GH para fins estéticos, pode sim começar a ter essas deformações no rosto, nas mãos, né? Mas o que vai ser muito mais perigoso é a propensão para diabetes, que ele vai te deixar e, né, Deus me livre também, um infarto. Então, é isso, né? GH é um hormônio muito interessante. Vou ver se eu consigo fazer um vídeo com mais detalhes sobre esse hormônio.